Oi, gente! Boa noite! Sejam muito bem-vindas para o nosso Chá com a Nutri de hoje sobre ansiedade. Você sabia que tem certos alimentos que pioram a ansiedade? Você é ansiosa? Você sofre de ansiedade? E sabia também que a nutrição pode ajudar nisso? Pois é. O que você come determina se você vai piorar ou melhorar a sua ansiedade. Então fica comigo hoje até o final desse Chá com a Nutri para a gente bater um papo. Estamos ao vivo também aqui no meu canal do YouTube. Oi, gente! Um beijo para todo mundo que está aqui ao vivo comigo, em especial para as minhas alunas. E é claro, né, gente, eu preciso contar que é o seguinte: daqui menos de uma semana, exatamente 6 dias, vai começar a Jornada da Mulher Saudável, que é o meu próximo evento online, totalmente gratuito, que vai ser uma semana inteirinha, começa na próxima segunda-feira, e nós estaremos juntinhas durante a semana inteirinha, porque vai ser realmente uma semana de transformação, onde eu vou te mostrar que aquela pessoa, que se você se identifica com essa pessoa que eu vou descrever agora, você pode mudar isso, e pode mudar isso para sempre. Você, por acaso, sente alguma dor, algum incômodo? E pode ser dores de todos os tipos, tá? Tô falando aqui de dor, desde dor nas costas, enxaqueca, dor no estômago, dor no intestino, dor nas juntas, né? Como artrite, artrose. A gente pode falar de todos os tipos de incômodos que nós sentimos no nosso corpo, no nosso organismo. E a gente pode se livrar deles. A gente merece viver sem eles, né? A gente não merece viver uma vida de sofrimento, uma vida com dores, uma vida com queixas, uma vida com reclamações e simplesmente aceitar isso. Aceitar que nós temos alguma questão de saúde, que nós temos alguma doença, ou que algum ente querido, né, algum parceiro de família, amigo ou pessoa muito próxima da gente tenha algum problema de saúde e simplesmente se conforme com isso, porque isso não é para se conformar, porque a gente pode mudar essa realidade e de uma maneira muito simples, que é através da alimentação, da nutrição e de um estilo de vida mais saudável, com hábitos diários práticos de se colocar no dia a dia, tá? Que vão sim transformar a nossa saúde e a nossa disposição. A gente vai ficar com mais energia, com mais alegria de viver, porque uma pessoa que tem dores, incômodos, queixas, alergias ou qualquer outro problema que aqui, especialmente hoje, nesse Chá com a Nutri, estamos falando de ansiedade. Ansiedade também inclui nisso, tá? Né? Ansiedade, depressão, todos esses males que estão acometendo tantas pessoas atualmente, né? E maioria das pessoas, infelizmente, a gente pode mudar essa realidade. E a gente vai mudar durante a semana, que vai começar a semana que vem, que vai ser a Jornada da Mulher Saudável. Vai ser uma semana inteirinha de aulas gratuitas comigo, tá? Eu tô preparando um material riquíssimo, maravilhoso para vocês. Eu faço esses eventos online e gratuitos poucas vezes ao ano, porque eu realmente me dedico muito, me debruço aqui, me dou 100%, 200% para vocês. Então, quem acha que é mais um daqueles eventos, né, que vocês são sempre convidadas aí, que a pessoa nunca entrega nada, fica só enrolando, é aquele blá blá blá, pode esquecer. Comigo é diferente, porque a minha missão de vida é realmente entregar conteúdo e eu quero transformar a vida de vocês para melhor, tá? Então esse é o meu compromisso, essa é a minha missão. Eu quero mostrar como é possível viver bem, comer bem, não deixar de comer as coisas que a gente gosta, muito pelo contrário, comer até mesmo melhor do que nós comemos hoje em dia. Melhor eu quero dizer com mais prazer mesmo, tá? Sentindo sabor, gostoso. Porque comigo é assim, a comida tem que ser gostosa, a gente tem que comer bem. Ninguém merece ficar fazendo dieta restritiva, deixando de comer o que gosta, ou comendo só comida que não tem graça. A gente vive infeliz dessa forma. E a gente veio aqui nesse mundo para ser feliz, feliz e saudável, tá?
quem ainda não se inscreveu, na semana que vem vai começar a Jornada da Mulher Saudável. Inscreva-se já. Tem link aqui na biografia do meu Instagram, tem link aqui na descrição do vídeo do YouTube, tem link nos posts espalhados aí pelo meu Facebook, lá no meu canal do Telegram. Então inscrevam-se, porque só quem se inscrever é que vai receber por e-mail todos os materiais, esses PDFs incríveis que a minha equipe e eu estamos preparando com muito carinho, com muita dedicação, que vocês vão poder salvar, vão poder imprimir, se vocês quiserem, vão ter esse material para sempre com vocês, mas só quem estiver inscrito, porque quem não estiver inscrito não vai receber por e-mail. Então é importante também confirmar a inscrição. Então, no momento que você se inscreve lá no site, no carinamiller.com/semana, coloca lá o seu melhor e-mail, preste atenção para ver se está escrevendo certinho o e-mail. Aí você vai lá na sua caixa de e-mails. Antes de ir para a caixa de e-mail, entra no grupo do WhatsApp, tá? Para você ficar sabendo em primeira mão de todas as novidades, com todos os links de todas as aulas, para não perder nadinha da Jornada da Mulher Saudável, tá bom? E aí depois você vai para o seu e-mail e lá você vai ter recebido um e-mail meu escrito confirmação de e-mail. E aí você entra nesse e-mail e clica lá na linha azul confirmar o e-mail, tá bom? Porque daí assim você garante que você vai sim receber todos os meus e-mails, com todos os links para todas as aulas, com todo o cronograma, com todos os materiais, com todas as receitas, com tudo que você tem direito dentro da Jornada da Mulher Saudável. Combinado? Muito bem, recadinhos dados. Quero dar as boas-vindas às minhas alunas queridas que estão aqui comigo. Muito obrigada pela presença ao vivo de vocês. É um prazer enorme, sempre uma honra ter vocês do meu ladinho. Vocês sabem que eu tenho muito carinho por vocês, por todas as minhas alunas, independente de qual seja a aluna, porque vocês realmente confiam no meu trabalho, estão aqui comigo, estamos juntas nessa caminhada, nessa jornada, e só por isso vocês merecem todo o meu respeito e todo o meu carinho. Antes de começar a falar com as minhas queridas alunas, eu quero dizer o seguinte: você é uma pessoa ansiosa? Eu fiz umas enquetes aqui no meu Instagram, no meu canal do Telegram, e eu fiquei um pouco assustada, gente, com a porcentagem de pessoas que responderam a essa pesquisa, essa enquete que eu fiz. E a queixa de ansiedade é muito grande. Só para vocês terem uma ideia, até a última vez que eu conferi aqui nos stories do Instagram, a última vez que eu conferi, já tinha, assim, 84% das pessoas se consideram ansiosas. É muita coisa. É realmente muita coisa. As pessoas estão vivendo um momento muito delicado. Claro, isso deve-se a todo o contexto atual, né? Contexto que eu digo, contexto externo, de tudo que nós estamos vivendo atualmente, né? Infelizmente, isso não tem como a gente controlar, mas existe muita coisa que a gente pode e que a gente precisa fazer para controlar. Tá? E é sobre isso que eu vou falar hoje. Mas eu também preciso dizer que tem certas coisas que nós fazemos que só piora a situação. Então, é importante a gente entender o que acontece no nosso organismo, adquirir este conhecimento para a gente detectar onde nós estamos errando, aonde que é o nosso ponto cego e virar a chavinha e mudar essa realidade. Porque, gente, é o seguinte, infelizmente, as pessoas não detêm desse conhecimento. Por isso que eu estou aqui ao vivo, em todas as minhas redes sociais, para divulgar para o máximo de número de pessoas possível, para que todos tenham esse conhecimento e esse poder na mão, porque só com o conhecimento é que a gente consegue a transformação, é que a gente consegue mudar a nossa realidade, tá certo? Então, vem comigo que essa aula vai ser imperdível para você. Que legal. Então, vamos começar? Vamos lá? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui na sala de aula de mãozinha levantada. Não? Então, vou começar a aula, tá? Vou compartilhar a minha tela aqui agora. Quem tiver no meu canal do YouTube vai conseguir ver
a apresentação maravilhosa que eu fiz. Olha que linda. Olha o tema da aula de hoje, gente. Olha, vão anotando aí, hein, todas as dicas da Nutri, porque essa aula realmente está muito rica. A influência da alimentação na nossa saúde mental. Então, como a nossa saúde mental pode ser influenciada? Saúde mental, e aí eu estou falando especificamente de depressão e ansiedade, tá? Eu vou focar mais em ansiedade hoje, mas a gente também pode atribuir saúde mental à depressão, bipolaridade, o transtorno da ansiedade, enfim, várias questões aí que permeiam esse mundo, né? Então vamos lá, é fato que a nossa relação afetiva, ela está totalmente relacionada com a alimentação, com a comida em si, né? Então o que a gente sente, as nossas emoções, principalmente sentimentos, né? Então se a gente está muito carente, se a gente está muito ansioso, se a gente está muito nervoso, ou se a gente está, enfim, com algum muito triste, cada um vai reagir de uma forma. Mas pela enquete que eu fiz aqui no meu Instagram e lá no meu canal do Telegram também, as pessoas comem mais quando estão ansiosas, não é verdade? Quem aí se identifica? Contem aí para mim nos comentários. Então, por que a gente come mais? Porque essas emoções afetam nas nossas escolhas alimentares, tá? E aí a gente sim pode dizer que tem uma influência da alimentação na nossa saúde mental. Então, é um caminho de duas mãos. Tanto a gente tem a influência da alimentação na saúde mental, como a saúde mental na alimentação, nas escolhas alimentares. Então, é um caminho de duas mãos, tá? Ambas estão totalmente relacionadas. Vamos lá. Então, o que são os transtornos mentais? É o que eu acabei de falar: depressão, ansiedade, bipolaridade, crise de pânico, esquizofrenia e outras psicoses, ok? Então, a Organização Mundial da Saúde caracteriza por uma disfunção na nossa atividade cerebral, que pode afetar o humor, o comportamento, o raciocínio, as emoções e até mesmo na forma que a gente vai aprender, no aprendizado. Quem é muito ansioso não consegue ficar prestando atenção. Vocês já repararam? Porque a pessoa está sempre lá na frente. Ela não consegue estar no aqui e agora. Não consegue prestar atenção no que eu estou falando, por exemplo. Então, gente, volta. Vem para cá, vem comigo. Para de ficar pensando no amanhã, no que você vai fazer de jantar da semana que vem. Volta. Presta atenção, porque esse conteúdo é muito, muito importante para você, tá? Então, é fato que isso tem grande influência no nosso aprendizado e na maneira com que a gente se comunica com as outras pessoas, né? Então, aquelas pessoas, por exemplo, que não conseguem ouvir o outro, que você está falando, a pessoa te interrompe, ou ela quer adiantar o que você está falando. Não é chato isso? Então, a pessoa não consegue nem prestar atenção no que você está falando. Isso influencia direto na nossa comunicação com o próximo e acaba até influenciando nas nossas relações. E, pasmem, 12% da população brasileira tem transtorno mental, tá? Isso é muita coisa. Então, eu vou pular essa parte da depressão, eu vou passar diretamente para esse slide aqui, que eu gosto muito, que aí a gente começa a falar sobre como a alimentação e o que a gente come influencia na nossa saúde mental, ou até mesmo no na ansiedade propriamente dita, tá? Então, dependendo do que a gente come, dos nossos hábitos alimentares e também do excesso de estresse, tá? Então, uma pessoa que é estressada, que vive só no amanhã, que não consegue descansar, que não consegue relaxar, que não consegue viver o aqui e agora, e se alimenta mal, ela vai gerar uma inflamação intestinal, né? Isso a gente sabe que vai ser uma inflamação subclínica, uma inflamação pequenininha, que a pessoa não vai nem sentir, não vai ter sintomas,
mas é uma inflamação crônica, ou seja, a longo prazo. Então, são anos e anos e anos de alimentação não equilibrada, alimentação onde faltam nutrientes, uma alimentação pobre, basicamente. E aí vai gerar esse intestino aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, olha o que seria um intestino saudável. Uma célula grudadinha na outra, tá vendo? Então, essas são as células do nosso intestino e aqui é a corrente sanguínea, já é o nosso sangue passando aqui. Então, o que a gente... E aqui é o intestino mesmo, tá? Então, o que a gente come, o que a gente ingere, vai chegar aqui. E se a gente tem um intestino inflamado, que é essa região aqui da direita, aí as macromoléculas começam a passar entre as células. Vocês estão vendo que as células já não estão mais juntinhas, como aqui do lado esquerdo, do tecido saudável? Então, essa região inflamada se chama leaky gut, ou intestino permeável, ou intestino gotejante. E aí, olha as consequências. Autismo, alterações do humor e depressão, doença autoimune, alergia, artrite reumatoide, doenças inflamatórias intestinais, doenças respiratórias, infecções urinárias, esteatose hepática, que eu falei semana passada, no Chá com a Nutri, até mesmo eczema e psoríase, tá? Então, vejam bem, pessoal, o nosso intestino, ele é o maior produtor de neurotransmissores, que são essas substâncias, em especial eu estou falando aqui da serotonina, que é uma substância que dá essa sensação de prazer, de bem-estar, de alegria. Então, é lá no intestino que começa a produção. Se nós não temos um intestino saudável, como é que a gente vai produzir esses neurotransmissores? Então, dá uma olhadinha nesse slide aqui agora. Vamos lá, a serotonina, quais são as funções dela, né? Ela vai ter justamente efeito no nosso comportamento e nas nossas emoções. Então, o nosso humor, agressividade, ansiedade, até mesmo alucinações e libido, tá? A serotonina, que é esse neurotransmissor, também vai influenciar no nosso comportamento alimentar, ou seja, se a gente come mais ou se a gente come menos. Então, quem aí relatou que quando fica mais ansiosa come mais, é porque está faltando serotonina também. Então, é uma questão fisiológica, vocês percebem? Não é só uma questão de pensamento, de sentimento, é uma questão fisiológica também. Por isso que a alimentação e a nutrição pode ajudar muito. Também vai alterar o sono, também vai mexer e descontrolar as sensações, então essa transmissão entre os neurônios, até mesmo causar vômito e mal-estar. Então, a ansiedade, ela pode dar taquicardia, tontura, falta de memória, atenção, excesso de sudorese, então fica muito suada, né? Fica até com marca na camisa, na camiseta, irritação, desespero, excesso de preocupação, retraimento social, porque daí a pessoa começa a não querer se relacionar, porque ela tem medo de afastar o outro, de magoar o outro. Então, isso, a pessoa começa a ficar cada vez mais reclusa, ermitão dentro de casa, e aí isso só tende a piorar, tá certo? Então, olha como a ansiedade pode influenciar na nossa vida emocional também, na nossa vida com os demais, tá? A diminuição do rendimento profissional ou do rendimento escolar, excesso de preocupação, tá bom? Então, a ansiedade também vai proporcionar um aumento das citocinas inflamatórias. Por quê? Porque uma pessoa ansiosa, ela vai ser mais estressada. Isso é fato, né? Então, ela vai ser aquela pessoa que vai ver preocupação, problema em tudo, e isso vai gerar um estresse contínuo. É liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse. E isso vai aumentar as citocinas inflamatórias, que são substâncias que o nosso próprio corpo produz, que aumenta a inflamação do nosso corpo inteiro. Então, vocês percebem que é uma bola de neve? Uma coisa está totalmente interligada à outra e vai aumentando se a gente não trata, se a gente não cura. E tem que ir na raiz do problema, tá? Então, o que pode favorecer
a piora. Vamos lá, anotem aí, agora é importante, hein? Má hidratação, então falta de água, consumo frequente de bebidas alcoólicas, cafeína. Então, se você é ansiosa e se joga no café, minha gente, vamos diminuir essa quantidade aí. Porque o café, o excesso, eu não estou falando café 2 por dia, não. Eu estou falando acima de 3, 4 por dia, tá? Excesso, ok? Então, a cafeína também pode atenuar esses sintomas. Hábito de fumar. Então, o tabagismo também pode piorar a ansiedade e pode até precipitar e estimular os sintomas da ansiedade, tá? Então, o que a gente pode usar para ajudar a atenuar, a diminuir os sintomas da ansiedade? Os ácidos graxos essenciais, que é o ômega 3, tá? O ômega 3, ele é um anti-inflamatório natural, que a gente encontra em peixes de águas gélidas, profundas. Então, por exemplo, a sardinha, ou peixes que são de água muito fria. Mas nem sempre a gente consegue comer com a frequência que nós deveríamos. Então, uma suplementação de ômega 3 é interessante, tá? Agora, é qualquer ômega 3? Nananina, não. Minhas alunas queridas que estão aqui na nossa sala de aula, vocês sabem que lá na plataforma do curso tem um módulo com todas as minhas indicações de suplementação, inclusive com todos os sites para vocês comprarem direto no site e receber em casa, não precisa nem sair de casa, e cupons de desconto, que só quem é meu aluno tem, tá? Então tá todas as minhas indicações lá. E aí, gente, vamos falar então o que a gente pode fazer em relação à nossa saúde, a nossa alimentação, desculpem, para melhorar a nossa saúde mental. Bom, vamos falar primeiro do que piora? Vamos limpar a casa primeiro? Vamos faxinar a casa? Vamos arrumar a casa primeiro? Dieta hipercalórica. Nutri, traduz isso para mim, pelo amor de Deus. O que significa hipercalórica? Significa excesso de calorias, ou seja, comer mais do que você deveria. Excessos, tá? Excessos, comer muita quantidade e não só quantidade, mas qualidade também, tá? Por quê? Porque a gente está falando também em nutrientes. Então, não é só calorias que a gente tem que prestar atenção. A gente tem que prestar atenção principalmente na densidade nutricional. O que é densidade nutricional, gente? É o valor. Então, vamos pensar em dinheiro? Vou fazer uma analogia aqui agora. A gente pode ter uma nota linda, maravilhosa, né? Uma nota lá grandona, linda, maravilhosa, mas que não vale nada, vale só R$1, vamos supor, tá? Nem existe mais nota de R$1, né? Mas vamos supor. E aquela outra nota que você, né? Então, ou seja, alimento grandes, né? Em grandes quantidades, mas que você acha que é só caloria que importa, então é só o valor que importa da nota. Muitas vezes aquela nota pequenininha que você acha que não vale nada, você não está dando, isso aqui ó, é caloria, isso aqui é muito calórico. Para com isso, para com essa ideia de só se preocupar com o valor, só se preocupar com as calorias, com o número. A gente tem que se preocupar com o que aquele alimento vai trazer de benefícios. Então, vamos fazer uma comparação, né? Já em alimentos mesmo. Como é que a gente vai comparar, por exemplo, uma fruta de uma bebida diet, tá? Pode ser um refrigerante, pode ser um chá, que vai, vamos supor, né? Tá ali um refrigerante 0 calorias. Nutri, é 0 calorias, não tem nenhuma caloria ali, legal, posso beber à vontade. A fruta engorda. Esses dias eu li um comentário aqui no meu Instagram. Banana é cheia de açúcar. Como assim, banana? O que tem na banana, gente? Tem fibra, tem vitaminas, tem minerais.
E tem muita estrutura, é como se a gente estivesse pensando no alimento inteiro, como um todo. Tem caloria também? Tem. Muitas vezes vai ter mais caloria do que o... Muitas vezes não, vai ter mais caloria do que o refrigerante. Mas olha quantos benefícios ela está trazendo para o nosso corpo. A gente vai ficar mais saciada, a gente vai sentir menos fome. Então, não tem como a gente pensar só em calorias. Porque aquele refrigerante zero, pode ser que ele tenha 0 calorias, mas ele vai ter corante caramelo, ele vai ter conservante, ele vai ter adoçante, ele vai ter um monte de substância química que só vai prejudicar a nossa saúde. Então, a gente tem que sim pensar em caloria, em termos de quantidade, porque também não é porque o bolinho de cenoura que eu fiz na aula com a NutriChef semana passada é saudável, é do bem, é funcional, que eu vou comer o bolo inteiro. Então, é quantidade e qualidade, tá bom? Era isso que eu queria deixar bem claro. Então, vamos voltar para a nossa aula sobre ansiedade. Então, uma dieta que é hipercalórica, ou seja, que tem muito mais caloria do que a gente precisa, e pobre em nutrientes como minerais, aminoácidos, que é a menor partícula da proteína, então não tem um aporte proteico bom, pobre em ômega 3, pobre em vitaminas do complexo B, pobre em ácido fólico, B12, B6, né, que são essas vitaminas do complexo B, ela está totalmente relacionada à depressão e à deterioração do nosso cognitivo. E aí que entra a memória, aí que entra raciocínio, aprendizado, foco, tá bom? Então, olha como é importante a gente comer os alimentos corretos, né? E aí, uma alimentação inadequada, desequilibrada, pobre em nutrientes, associada ao uso de laxantes, por exemplo, antibióticos, gera o quê? A disbiose. A disbiose é o desequilíbrio da nossa microbiota intestinal, que são seres vivos que habitam o nosso intestino. A gente tem que cultivar ele, a gente tem que cuidar deles como se fosse o nosso bichinho de estimação mais querido e mais amado, porque são eles que vão definir a nossa saúde. São eles que vão definir, inclusive, as vontades que a gente tem de comer determinados alimentos. Vocês sabiam que, dependendo da qualidade das bactérias que tem no seu intestino, você tem mais vontade de comer doce? E se são bactérias boas, bactérias do bem, você tem mais vontade de comer salada? Isso já é comprovado cientificamente, inclusive, tá? Então, a qualidade das bactérias do seu intestino é que vai influenciar diretamente no que você tem vontade de comer. Então, quando a pessoa começa a comer doce, pode reparar, ela vai querer cada vez mais. E aí ela vai ficar cada vez mais dependente, cada vez mais não vai conseguir deixar de comer o doce, porque vai ter tanta bactéria pedindo doce o tempo todo. Bactéria e fungo, tá? Fungo também pede bastante. Me dá, cada vez mais. E a colônia vai aumentando. Porque quanto mais alimento você dá para essas bactérias, para esses fungos, mais a colônia aumenta. E quanto mais aumenta, mais vontade de comer esses alimentos você tem, tá? Então, pense, olha, veja bem. E essa desbiose, consequentemente, vai resultar na redução da produção, né, dessa serotonina, que são esses neurotransmissores que eu te falei. Então, esse eixo intestino-cérebro, que é justamente a ligação do nosso cérebro com o nosso intestino, ele vai influenciar diretamente em tudo no nosso organismo, tá? Então, eu vou passar porque é muito termo técnico, tá? É uma aula que eu fiz também para o pessoal que tem um pouco mais de termos técnicos, né, no mundo da nutrição e da saúde. Então, vamos direto ao assunto agora. Quais são os nutrientes fundamentais para a nossa saúde mental? Gente, agora é hora de anotar. Anotem aí. O que a gente precisa comer? O que a gente precisa comer? Anotem. O que a gente precisa comer para melhorar a ansiedade, melhorar a nossa saúde mental como um todo? Vejam aqui que bonitinho esse slide. Flavonoides, gente. Karina, para com esse nutricionês, pelo amor de Deus. O que são flavonoides? São substâncias que existem nos alimentos in natura, sempre. Vocês nunca vão achar flavonoide em alimentos industrializados, pode ter certeza. Porque se for adicionado, ele nunca vai ser absorvido como o alimento in natura, tá? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos.
As flavonas, como, por exemplo, a luteolina ou a apigenina ou a crisina encontrada na camomila ou na tangerina. As antocianidinas ou antocianinas, que eu sempre falo, que está no açaí, que está nos alimentos de cor mais roxa, mais escura. Então, no açaí, no blueberry ou mirtilo, na uva, né, mais escura. As chalconas que estão no morango, na cerola. Os flavonoides e flavanais, tá? Esses nomes não precisa guardar, tá, gente? Mas, ó, cacau. Então, uma vez eu fiz uma enquete no meu canal do Telegram, eu perguntei, você come chocolate quantas vezes na semana? Aí uma das opções da enquete era, não como chocolate, raramente como chocolate. E a maioria das pessoas respondeu isso. Eu fiquei chocada. Aí eu fiz questão de gravar um áudio lá no canal do Telegram e falei, gente, é para comer chocolate. Chocolate tem flavonoides. É tudo de bom, mas qual chocolate que você vai comer? Aquele acima de 70%. Por quê? Porque acima de 70% ele vai ter bastante desses flavonoides aqui, tá bom? A epigalocatequina galato, que está presente no chá verde, tá bom? Que é outro flavonoide. Então, vamos lá. Frutas cítricas, tá? Então, limão, laranja também tem bastante flavonoide. A maçã, que tem a quercetina, que fica na casca da maçã, então tem que comer a maçã com a casca. A cebola roxa, tá bom? Enfim, alimentos in natura, tá? E aí, outro nutriente importantíssimo para a nossa saúde mental e para a ansiedade, o magnésio. Gente, o magnésio, como falta magnésio na vida das pessoas. O magnésio é um mineral, tá? Infelizmente, o solo brasileiro é muito pobre em magnésio. Infelizmente, o nosso solo já foi muito degradado, então o solo vai ficando pobre e a planta vai tirar esses minerais, esses nutrientes da onde? Então, aí a gente entra também numa outra... Eu não quero nem me estender muito, porque senão a gente vai estender muita aula aqui. Mas, assim, muito agrotóxico, muita monocultura, né? E aí o solo vai ficando pobre, o alimento vai ficando pobre e nós vamos ficando desnutridos. Então, é complicado. A gente tem que comer muitos alimentos fontes de magnésio. Quais são eles? Alguns exemplos, tá? A banana, que eu acabei de falar, beterraba, amêndoas, abacate, quiabo e nozes. Esses são alguns exemplos de magnésio, tá? Folhas verdes escuras também, de modo geral. Zinco, gente, zinco é outro mineral importantíssimo para controlar, na verdade, todo o nosso metabolismo, tá? Para aumentar a nossa imunidade, mas também está completamente relacionado à ansiedade e à nossa saúde mental. Então, onde que a gente vai encontrar o zinco? O zinco é um pouco mais difícil, são quantidades pequenas nos alimentos. O alimento que tem mais zinco são as ostras, e eu sei que ostra não é todo mundo que pode comer, que consegue comer, que vive num lugar que tem ostra. Mas nas carnes vermelhas também tem zinco, nas amêndoas, na castanha de caju, no abacate e nos feijões, tá bom? De qualquer forma, também podemos suplementar zinco caso haja deficiência de zinco. Agora, infelizmente, para a gente detectar a deficiência de zinco, é um exame de sangue um pouco difícil, um pouco caro, e que os planos de saúde não cobrem, tá? Porque é o zinco eritrocitário, é um exame mais complicadinho. Só que como é que a gente sabe, então, como é que a gente pode saber que a gente está com falta de zinco sem precisar fazer exame? Se as nossas unhas estão fracas, quebradiças, com aquelas ranhuras, se a gente está com a imunidade baixa, vira e mexe, fica doente, pega uma gripe, fica ali, ou candidíase de repetição, né? Ou fica o tempo todo ali com uma sinusite. Enfim, cada um vai ter um órgão de choque, que a gente chama, né? Um lugar onde ataca mais. E aí você vai começar a entender que falta zinco, cabelo cai, né? Então, tem muitos sinais e sintomas que mostram que a gente está com deficiência de zinco. Infelizmente, hoje em dia é fácil ter deficiência de zinco, porque, como eu disse,
esses alimentos in natura, que são as fontes de zinco, a gente teria que comer muito deles para evitar a deficiência, tá bom? E aí, outro nutriente que eu comecei a falar, que é o ômega 3, tá? Que são esses peixes de água fria, como salmão, mas vem cá, não é esse salmão congelado que a gente compra em qualquer lugar aqui no Brasil, não. Quem é de Portugal, quem está me assistindo de Portugal, tem mais facilidade, porque é o salmão selvagem, é aquele salmão de água fria mesmo, norueguês, que vai lá embaixo do mar. Então, infelizmente, aqui no Brasil é muito caro salmão selvagem, é raro de achar, não é em qualquer lugar, porque o salmão que a gente come aqui no Brasil, ele é de cativeiro. E cativeiro é ração. E a ração não vai dar o ômega 3 que a gente precisa, né? Então, nesse caso, é melhor a suplementação, porque é importante o equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6. O ômega 6 a gente encontra mais facilmente nos óleos vegetais, esses óleos refinados, então, vamos dizer assim, óleo canola, né, o óleo de girassol, no azeite também a gente encontra ômega 6, então a gente tem excesso de ômega 6 na nossa alimentação, muitas vezes, em muitos casos, e deficiência de ômega 3. E o que importa, na verdade, é o equilíbrio entre os dois, isso também vai ajudar bastante, tá? Por isso que eu digo, uma alimentação equilibrada nutricionalmente não vai ter este problema. Vocês percebem como tudo está na alimentação, gente? Né? Como a nossa saída está na alimentação, a nossa salvação está na alimentação. E aí vamos falar do triptofano. O triptofano, que é esse nome difícil, né? Triptofano, é o precursor da serotonina. Então, se a gente não tem triptofano no organismo, a gente não consegue produzir essa serotonina, maravilhosa serotonina, que é essa substância incrível que vai deixar a gente de bem com a vida, relaxada, feliz e contente, e diminuir a ansiedade, consequentemente, tá? Então, quais são os alimentos fontes de triptofano? Tem muita gente suplementando, né? O 5-HTP. Mas, gente, não adianta nada suplementar o 5-HTP, se entupir lá de suplementação, se você não tem os outros nutrientes para metabolizar esse HTP. Né? Por isso que eu falo, não se autossuplementem. Né? Simplesmente vocês têm que ter uma nutrição em primeiro lugar, uma alimentação equilibrada e saudável nutricionalmente, tá? Mas vamos lá, para a gente não deixar de consumir o triptofano. Vamos lá, quais são os alimentos fonte? Aveia, maravilhosa aveia. Banana, peixes, todos os peixes. Grão de bico, que é uma leguminosa. Mel, chocolate acima de 70%. Todos os tipos de feijões, lentilha, pinhão. Quem é do sul aqui do Brasil sabe. E tem pinhão a dar com pau aí, né? Maravilhoso. E amêndoa, tá? São fontes de triptofano. E as vitaminas do complexo B, que eu falei mais cedo, que também são muito importantes na nossa saúde mental, para ansiedade. Onde a gente encontra elas? Carnes, né? Tanto bovina, quanto suína, quanto peixes, aves, ovos, quanto nas leguminosas, que são os feijões, a lentilha, o grão de bico, a ervilha, e cereais integrais, como arroz integral, aveia, quinoa, amaranto, cevadinha, todos esses grãos integrais, tá? Hortaliças, que na verdade são verduras e legumes, tá? A gente também encontra o complexo B nas folhas verdes escuras, né? Couve, brócolis, tudo que é verde escuro, mas legumes de modo geral também, e frutas, tá bom? Pessoal, em relação à alimentação, deu para perceber que todos os alimentos que vão fornecer aquilo que a gente precisa são os alimentos in natura? São os alimentos como a natureza nos proporcionou? São alimentos que vêm direto da natureza, que não passou pela mão do homem? Então, agora eu vou falar os alimentos que pioram a ansiedade. E que você precisa saber disso, porque se você quer melhorar a sua ansiedade, você tem que evitar esses alimentos. Então, aqueles alimentos que são muito processados, que nós chamamos de ultraprocessados, ou seja, que quase que não é alimento. Eu
nem considero alimento aquilo, tá? Que é o que vem em pacotinho, são os famosos pacotinhos, tudo que vem em pacotinho, que tem excesso de sal, de sódio, excesso de gordura, e aí eu tô falando de gordura ruim, gordura saturada, gordura refinada, óleo refinado, gordura vegetal hidrogenada, gordura trans, excesso de carboidrato simples, excesso de açúcar, excesso de farinha de trigo refinada, excesso de amido de milho, excesso de carboidrato simples, que é o que eu estava falando mais cedo, é a densidade nutricional. Esses pacotinhos não tem nada de nutriente, nada, 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 tem só coisa ruim. Isso vai piorar a sua ansiedade, sabe por quê? Porque eles vão roubar esses nutrientes que você precisa para melhorar a ansiedade. Para a gente conseguir metabolizar todas essas substâncias químicas tóxicas, todos esses conservantes, corantes, antiumectantes e tudo isso, adoçante, todas essas coisas químicas que a indústria coloca, o nosso corpo tem que fazer um esforço para detoxificar aquilo, para colocar aquilo para fora, que consome uma quantidade gigantesca desses nutrientes que a gente tanto precisa. Então, cada vez que você está ansiosa, que aí é uma bola de neve, né? Quanto mais ansiosa você fica, mais dessas porcarias, dessas guloseimas você come, pior. E aí você vai ficando cada vez pior. Excesso de açúcar, tá? Porque o açúcar também vai gerar um looping, né? Você vai, você comi açúcar. Ai, me senti bem. Dali meia hora, cai a sua glicemia, te dá um desespero, você quer comer de novo. E aí você fica, e come, 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 e nunca tá satisfeita, porque o açúcar não dá saciedade. Então, assim, bebida alcoólica, produtos ultraprocessados, açúcar, excesso de carboidratos simples, que são esses que eu já falei. Então, o pão branco, macarrão, né, massa, excesso de carboidrato, que é aquele carboidrato da farinha branca mesmo, sem nada de fibra, sem nada de nutriente. Isso só vai aumentar a sua ansiedade e aqueles outros que eu falei no começo da aula também. Agora, mais outra dica da Nutri maravilhosa antes de eu ir para as perguntas, porque eu estou vendo que tem muita pergunta aqui para eu responder. Dica da Nutri essencial, eu preciso falar com as minhas alunas também aqui na nossa sala de aula. Vitamina D. Quer melhorar da ansiedade? Vai tomar sol. Vai andar na rua. Vai sentir a brisa no rosto, na cara. Vai olhar para o mar. Vai respirar. Vai viver a vida, viver o aqui e agora, agradecer pelo presente, agradecer pela vida, agradecer pela casa que você tem, pela comida que está no seu prato, pela sua família, pela sua saúde. Eu aumentei a luz do sol para tudo isso, vocês perceberam, né? É porque eu me empolgo, gente, porque isso, na verdade, tem muita relação, tá? Quando a gente tem contato com o sol na pele, a gente produz a vitamina D. E a vitamina D está totalmente relacionada à ansiedade, à depressão e aos nossos transtornos mentais. Que é um hormônio, né? A vitamina D ela se comporta como um hormônio no nosso corpo. Então, quem tem excesso, né? Deficiência, ao contrário de vitamina D, também vai ter mais ansiedade, tá? Então, vamos viver a vida, vamos sentir o solzinho. Não precisa também esturricar no sol, tá, gente? É 15 minutos por dia. Sem protetor solar já tá valendo. Então vamos lá, anotem aí, ó. Quem tá aqui no meu canal do YouTube tá vendo essa lista de alimentos para a saúde mental. Quem tá no meu Insta eu vou falar agora, anotem, tá? Azeite, banana, resumão da aula de hoje. Resumão, anota aí, gente. Azeite, banana, grão de bico, mel, beterraba, abacate, amêndoas, nozes, castanha de caju, todos os tipos de feijões, peixes de água fria, arenque, cavalinha, sardinha e salmão, se for o selvagem, proteínas animais, então a gente pode falar carne bovina, as magras de preferência, suína também mais magras, ou seja, sem aquela capa de gordura, né? Peixes, aves, ovos
E hortaliças em geral, que na verdade deve ser a base da nossa alimentação. Hortaliças em geral, gente, frutas, legumes, verduras. O seu prato, a sua refeição tem que ser sempre 50% de hortaliças. 50% da sua refeição tem que ser de hortaliças. Todas as refeições. Café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar. Todas as refeições precisam ter algum tipo de hortaliça, tá bom? Seja ela qual for. Acho que eu já falei sobre microbiota, que tem as referências, então acabei a nossa aula, finalmente. Desculpa, gente, eu me empolgo, mas é um assunto que me interessa muito e que eu sei que todo mundo precisa, né, saber sobre isso para entender esse mecanismo. Nossa, por que eu estou tão ansiosa? Como eu estava dizendo no começo da aula, claro que existe um contexto maior de tudo que estamos vivendo, mas a gente pode mudar o nosso ambiente interno, a gente pode mudar a nossa realidade através do que nós estamos colocando para dentro do nosso organismo. Porque eu expliquei hoje na aula que o que você come influencia diretamente na sua fisiologia, no seu intestino. Se o intestino não está saudável, você não vai produzir serotonina. Se você não come os alimentos que precisa, você também não vai produzir serotonina. Você vai ficar cada vez mais ansiosa. E se você come os alimentos errados, excesso deles, né? Porque comer, às vezes, de vez em quando, não tem problema, nosso organismo dá conta. O problema é o comer todo dia, ou comer mais desses alimentos do que os saudáveis, que é quando eu falo sobre alimentação equilibrada, tá? Alunas, minhas lindas, vocês têm alguma pergunta? Porque vocês, claro, têm preferência, né? Vocês têm prioridade para mim, obviamente. A Cris levantou a mão. Oi, Cris, fala comigo, ativa seu som, querida, tudo bem? Tudo bem, tá me ouvindo? Tô sim. Tá, que ótimo. Como é que você tá? Olha, eu tô bem. Eu queria só primeiro te dar os parabéns pela gravidez, né? Escrevi lá Ah, no muito Insta, no obrigada. Face, mas sempre é uma bênção, né? Uma criança que chega. Muito bom. Eu queria dizer que eu me identifiquei muito, muito com essa aula. Eu acho que eu passei por todas essas etapas aí que você estava falando de uma alimentação muito, muito pobre, né? Que é o que eu vivia antes de conhecer você, principalmente, e de comer muito alimento processado e sempre lidando com essa questão da ansiedade, né? Já no passado eu já tomei medicação para ansiedade, né? Então já tratei de depressão também, mas de uns anos para cá eu me sentia bem, mas eu tinha picos, né? Eu sentia que eu tinha sempre picos assim, e uma coisa leva a outra, né? O açúcar, você come um doce, você quer comer mais um tablete inteiro do chocolate e E vai a assim vai. sobremesa. Uma sobremesa nunca, um pedacinho é suficiente, você quer um pote inteiro, você quer dois, três pedaços de bolo. Então, eu me via muito assim e também com com esses produtos processados mesmo. Acho que eu comia muito e queria comer mais. Um sanduíche com peito de peru, enfim, não era um só, eu sempre queria um pouco mais. E É porque depois que eu esses conheci, alimentos, Cris, desculpa te interromper, tá? sim, claro. Mas esses alimentos, eles são feitos para a gente viciar neles, né? Esses produtos industrializados, feitos pela indústria alimentícia. Eles são pensados e desenvolvidos para a pessoa querer comer cada vez mais. Então, Sim. tem uma explicação, né? Desculpa, pode continuar. Não, e como eu disse em outra live que eu fiz aqui com você também, 2020 eu exagerei demais com esses alimentos, né? Ganhei peso e fiquei muito estressada. Eu acho que o estresse agora me identifico muito com essa questão de uma questão mental mesmo, né? De não conseguir gerar, de dormir mal, de comer em excesso esse tipo de alimento e de não estar com uma qualidade de vida, né? Tá sempre muito irritada, muito cansada, o tempo inteiro cansada, né? Acordar cansada, isso é horrível, né? Você tentou descansar e não conseguiu. A insônia também, no ano passado eu também tive isso. Quando eu Tá decidi totalmente mudar, interligado, tá? Insônia com ansiedade também é totalmente relacionado. Então, uma coisa puxa a outra.
Porque exatamente o que você estava dizendo no início da live, os pensamentos vão, não param, e Você aí vai te dá desligar. aí te dá aquela fome emocional que você não sabe de onde que vem, você come qualquer hora, qualquer coisa, o que tem pela frente, e aí, enfim, um vício mesmo. Uma outra coisa que eu acho que eu também, o ano passado, eu estava tomando muito era café, então o café acabava, acho que, agravando tudo isso também, em excesso, né, muito mais do que se recomenda, né, por dia. E depois eu tive uma gastrite, como eu já comentei aqui com você, e foi através da gastrite que eu fui tratar da gastrite. Eu não estava pensando na questão mental, não estava pensando na ansiedade, nem na questão, assim, de ganho de peso como antes. Mas, Maravilhoso você ter falado isso, tá? Desculpa te interromper novamente, sim, mas, pois é, as pessoas nunca relacionam esse problema da ansiedade, do sono, da questão realmente da nossa saúde mental com o que a gente come. Elas acham que são coisas completamente separadas, não é? E na verdade, não, gente, a nossa cabeça não é separada do nosso corpo, não. Então, o que a gente come, obviamente, que vai influenciar em tudo o que acontece aqui dentro. Mas que bom! E e aí você foi atrás de tratar uma gastrite, porque você nem imaginava, né, que não. tinha a ver a alimentação com ansiedade, sono, estresse, etc. E aí? Nada, foi muito bom, porque daí no início desse ano eu já comecei a buscar, depois eu encontrei você para me ajudar, a que alimentos eu tenho que comer, já que para gastrite eu cortei um monte de coisas por conta própria, então parei de tomar o café, reduzi o açúcar, me fazia mal os produtos com leite, o leite mesmo, então eu cortei, mas eu ficava sempre que eu vou comer, porque a base da minha Perdida, alimentação né? era isso, a farinha, era tudo. Eu comia muito pão, comia muita massa, muitas coisas assim. Então eu fiquei assim: o que eu vou colocar no Isso é muito lugar? comum. Isso é muito comum. As pessoas vão tirando, vão retirando, retirando, retirando. E sem a orientação correta, sem ter uma nutricionista para falar, olha, vai por aqui, vem por aqui. Realmente elas ficam perdidas, o que eu vou comer agora? E aí não incluem, não é só tirar, a gente tem que colocar muitos alimentos na alimentação. Mas e aí, quando você começou o curso, se tornou minha aluna, o Nossa, que aconteceu? foi uma transformação na minha vida, assim, né? Eu já estava lendo algumas coisas sobre nutrição funcional, daí quando eu participei de uma das semanas, que até vai ter uma, eu participei da Semana da Saúde em Casa, eu falei, nossa, eu preciso fazer esse curso. E eu falei, eu vou apostar nisso e vamos ver se as coisas. Eu já tive uma melhora com um corte de alguns alimentos, mas eu não sabia muito bem o que colocar. Então, para mim, assim, desde aprender de uma maneira muito mais consciente, talvez, como que eu tenho que montar o prato, que tipo de nutrientes eu preciso para o meu corpo, nas primeiras aulas do curso, né, que você fala isso, acho que eu assisti umas 2 vezes, assim, os vídeos para poder ir anotando, tem um caderno, meu caderno da... Aluna exemplar, a Cris, gente, ó, nota 10. Isso é mal de professora, eu sou professora, então preciso ter tudo Linda. anotado. Então, me ajudou muito, além do mais, descobri que eu podia cozinhar, né? No curso também tinha toda a orientação, e é interessante, você vai ensinando as receitas e vai dizendo por que aquele alimento preparado daquele jeito vai fazer no nosso corpo. Então, eu falei, eu vou fazer. Assim, eu tive uma melhora 100%, porque eu passei, foi realmente uma mudança de vida, assim, para mim, porque em poucos meses eu emagreci 14 quilos, né? Então, assim, esse já foi um ganho que foi uma busca muito antiga minha. Eu sempre quis ser magra, sempre estava buscando para isso, fazia todas as dietas malucas que você podia imaginar e nunca dava certo. E aí você E é naturalmente. natural, né, Cris? Um corpo que está em equilíbrio, ele emagrece naturalmente sem você perceber, sem passar fome, porque um corpo que está equilibrado, ele não tem excesso. Ele tá exatamente onde ele precisa estar. É muito lindo isso, né? Muito E no lindo. início, não, eu tô encantada com isso, porque às vezes querer, sei lá, se tem agora que a gente começou a sair mais, já está encontrando com as pessoas, você come um docinho no final de semana, não tô assim nessa restrição total, Claro, mas não nem é, não se precisa.
mas não é o exagero que eu tinha antes, e isso também não faz nada, porque depois você está comendo Você normal, volta. você volta muito rápido, o corpo responde muito. Então, assim, coisas que eu percebi que eu ganhei muito com a mudança, e aí eu fui entendendo, com as aulas eu fui entendendo essa questão do intestino. A aula de hoje eu adorei, né, de saber um pouquinho mais também sobre essa relação. E para mim, assim, então, os ganhos que eu tive foram esses, mas depois também o sono, né, um sono, assim, de 7, 8 horas, algo que era difícil Como é para que mim. tá hoje o sono? Então, eu durmo entre 7 e 8 horas por noite, né, então, eu acho que, nossa, eu durmo a noite inteira, eu não acordo no meio da noite como antes e tal, Que não acordo. delícia! E eu sinto que as refeições que eu faço durante o dia, elas não, depois que eu faço a refeição, eu não fico tão cansada como eu ficava antes. Eu queria até te perguntar isso, porque eu acho que comer essas coisas todas processadas, ela dá um cansaço no corpo, um pico. Mais do que comer as processadas, é comer de forma desequilibrada, ou seja, sem a proporção correta dos alimentos e dos nutrientes naquela mesma refeição. Então, saber o que comer, como compor uma refeição equilibrada e você entender o que precisa comer é fundamental. Porque, por exemplo, se você come na sua refeição principal um pratão de macarrão, muita gente faz isso, né? Um pratão de macarrão ali, no máximo com um molhinho ao sugo ali, um molhinho vermelho, até mesmo na manteiga, no óleo, alho e óleo lá, pá. O que tem ali? Só carboidrato. Cadê a fibra? Cadê a gordura do bem? Cadê as proteínas? Cadê as vitaminas, os minerais dos legumes, que são as hortaliças ou as verduras, né? Cadê tudo isso? E quando a gente come de forma equilibrada, com todos esses nutrientes, o organismo digere melhor, metaboliza melhor, coloca nutriente onde precisa e não dá principalmente aquele pico de glicemia, porque quando a gente faz um pico de glicemia, logo depois vem o rebote, que é a hipoglicemia, que baixa muito a glicose no sangue, e aí que dá aquela moleza, né? Aquele soninho, aquela indisposição depois do almoço, que só por Deus, né? E eu não sinto mais isso, assim, pelo menos nas refeições que eu faço, tá tudo. Estou tentando equilibrar de Então tá ter. certo. Então tá certo. Então, isso é um sinal bom. Eu me policio, e é interessante porque alguns dias atrás eu saí com umas amigas, então vamos numa cafeteria, vamos, escolhi um bolo lá vegano, tentando, né, equilibrar um pouquinho, mas tinha açúcar, e eu senti esse pico de glicemia, então eu já consigo perceber no meu corpo quando eu comi alguma coisa a mais, que o corpo está com dificuldade para digerir aquilo, para absorver, Isso é não sei. maravilhoso, Cris. Então, Isso já é você totalmente conectada com você mesma. Você já come e você já sente os efeitos daquilo que você comeu no teu organismo. Gente, é isso que eu falo para todo mundo. A gente precisa restabelecer essa comunicação interna. Isso, essa relação com nós mesmas, né, com o nosso corpo e saber ouvir o corpo. Então, nossa, estou muito orgulhosa de você, Cris. Você está realmente muito bem. E eu fico muito, muito feliz de saber disso, viu, querida? Saber que realmente eu pude te ajudar. O que aconteceu? Ativa seu som, desculpa. agora voltou. Não, só Sim. para te agradecer mesmo, que eu estou bem feliz, assim, que eu percebo que eu não tive mais, assim, essas crises de ansiedade, ou quando eu estou mais agitada por uma questão de trabalho ou qualquer outro motivo, eu percebo que eu já não corro mais para comida também, como eu corria antes, né? Então, porque tem momentos que você fica mais preocupada, mas tem, a vida Normal. é Somos normal seres e tudo humanos. mais. Sim, mas eu já percebo que eu não corro mais para comida, que não tenho aquele desejo enorme de descontar, vamos dizer assim, né? Encontrar outras maneiras de lidar com isso. Então, tenho a atividade física que ajuda bastante, mas as refeições que eu tenho feito, elas me satisfazem, né? Então, acho que é isso que eu queria dizer. É. E que eu não me sinto estressada como eu estava antes. Então,
Eu, assim, agradeço muito, muito mesmo por esse estilo novo de vida, porque eu acho que depois de tantos anos eu nunca me senti tão leve, sabe? Tão, é, em todos os sentidos, assim, de encarar a vida com outros olhos, de gostar de cozinhar, né? Algo que eu já gostava antes, mas agora tudo tem sabor, porque a minha mãe que falava, mas que você vai comer essas coisas muito é Condimentadas, isso, porque temperadas. a minha mãe falava assim, mas você vai comer, não tem gosto, essas comidas não tem gosto, essas comidas naturebas, como ela fala, não tem gosto. E não é só uma questão de ser natureba, né? Porque a gente aprende a colocar sabor também na comida e o paladar muda. Então, assim, agradeço muito, muito mesmo, assim, e quero continuar, né? Ainda estou aproveitando o curso, eu já assisti, acho que uns 60% dos vídeos, mas ainda estou aprendendo coisas novas, testando as receitas, então, assim, eu estou muito feliz, muito obrigada mesmo, Karina, eu não tenho Ah, como minha linda, olha, você não agradecer sabe mesmo. a alegria, você não sabe a felicidade, a alegria, a gratidão também por eu ter te ajudado a descobrir esse caminho, esse estilo de vida saudável, como você mesma disse, e poder contribuir para esse bem-estar seu hoje em dia. Então, muito, muito obrigada por você ter feito esse relato, porque às vezes as pessoas, elas não acreditam. Elas acham que a solução está no remédio, está na medicação, ou que não tem solução, que é o mais triste de tudo. A pessoa se coloca numa situação que ela acha que ela nunca vai sair daquilo, que aquilo é fato, e aquela fatalidade é para sempre. Então, muito obrigada pela sua contribuição para a aula de hoje. Então, gente, olha, é possível, olha Obrigada a aí, é um você. caso vivo. Muito obrigada, viu, Cris? Conta Obrigada a comigo você. sempre. Tamo Muito junto. obrigada. Tá bom, um beijo. Tchau. Beijo grande, querida. Obrigada. Tchau. Gente, olha, eu não preciso falar muita coisa, né? Depois dessa declaração da Cris, porque foi assim, você viu como uma luva para a aula de hoje, porque ela relatou, ela tinha crises de ansiedade e tal, sono, insônia e tal. E foi tudo que eu falei na aula de hoje, foi exatamente o que eu falei. Se a gente cuida da casa, coloca a casa em ordem, arruma o que está lá dentro, arruma o intestino, arruma a produção de neurotransmissores, dá para o corpo aquilo que ele precisa em termos de nutrientes, ele se reequilibra e ele volta, e a pessoa realmente vive melhor, com mais disposição, dorme 7, 8 horas ininterruptamente e se livra da insônia e consegue administrar a ansiedade. Foi muito importante o que você disse também, Cris, em relação a, de vez em quando eu fico mais nervosa, eu tenho ansiedade. Claro, gente, nós somos seres humanos. Nós vamos ter momentos de crise, momentos mais ansiosos, mas isso é para ser de vez em quando. Se você está sentindo isso com muita frequência, então tem algo errado, né? E é aí que a gente precisa entrar com as estratégias nutricionais e com a alimentação saudável, com o estilo de vida saudável, que é o que eu vou mostrar na jornada da mulher saudável, que começa segunda-feira. Então não percam, porque é uma transformação mesmo, uma jornada linda. Eu vou ler algumas. Gente, chegamos ao fim desse Chá com a Nutri maravilhoso. Eu quero agradecer muito a todas as minhas alunas que estão aqui na sala de aula comigo. Olha que delícia! Irene, Renata, a Cris, Elizabeth, a Rose, a Cecília, a Márcia, a Ione, Maria José, a Clara, a Adriana. Um beijo, minhas lindas. Muito, muito, muito obrigada pela presença de todas. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito essa aula. O pessoal aqui também do meu YouTube e do meu Insta. Vou salvar essa aula. Fiquem bem, contem comigo sempre. Vamos com tudo para a Jornada da Mulher Saudável, hein? Quero ver as alunas lá também participando, porque tem muita coisa nova nesse evento, tá? Então, muito obrigada. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima, se Deus